nesta noite sobre as nossas vidas, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, da tua glória, Senhor. Oh, Tu és tremendo, Senhor, Tu és maravilhoso. Não somos nada sem a Tua presença, Senhor. Nada somos. Aleluias. Louvado seja o nome. Ontem foi um dia muito especial para nós da igreja. Foi o dia que algumas pessoas passaram pelo batismo nas águas. E é muito importante para mim, eu enxergo como um ato muito especial e muito importante. Porque é através desse ato profético que nós declaramos o novo nascimento, né, irmãos? Aqueles que passaram pelas águas ontem, agora são nova criatura, né? O velho homem morreu. Como eu falei, aquela última ministração aqui na quarta noite, a última que eu ministrei, que nascer de novo é como se a gente pegasse o nosso computador, que está todo problemático, cheio de arquivos desnecessários, e aí a gente leva num técnico e ele faz a formatação daquele computador. Ele apaga tudo que tinha e instala tudo de novo. Novos programas, né, novos aplicativos. E o batismo eu represento dessa forma simples, mas que é exatamente isso. Tudo aquilo que você estava acostumado a fazer e acabou ali. E a partir de agora você é nova criatura. Você tem uma nova oportunidade de fazer tudo aquilo que você fez antes, mas de uma maneira melhor, segundo a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, no capítulo 42. Jó 42, de 1 a 6. Todos conhecem a história de Jó. O livro de Jó começa falando que Jó era o homem segundo o coração de Deus, que tinha uma reputação irrepreensível aos olhos do Senhor. Ele era um homem que andava segundo os conselhos e segundo a palavra de Deus orientava. E mesmo assim, o Senhor permitiu que Jó fosse tentado, né? Que o diabo tocasse nas coisas de Jó. Então Jó, ele literalmente do dia para a noite ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu seus bens. Ele era considerado um homem rico, muito rico naquela época. E do dia para a noite ele se viu sem nada. E só quem passou ou teve uma perda significativa, assim como Jó teve, consegue entender aquilo que Jó passou. Só quem perdeu um filho sabe da dor. Só quem perdeu todos os seus bens sabe da dor que é não ter nada amanhã. Eu não quero falar sobre a vida de Jó. Eu quero falar sobre a soberania de Deus nas nossas vidas. Porque assim como o Senhor permitiu que Jó fosse tocado, o Senhor também permite que nós passamos por tribulações e por provações. E isso tudo não foge do plano de Deus para as nossas vidas. Significa que o Senhor é soberano. E cabe a nós entendermos e confiarmos na soberania do Senhor sobre as nossas vidas.
Vamos ler. Jó 42, 1 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem o conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Esse trecho do livro de Jó, ele é o contrapeso da lamentação de Jó lá no capítulo 3. Depois você lê a história de Jó e tenta entender, agora com essa ótica que eu vou passar para vocês, sobre a soberania do Senhor. No capítulo 3, Jó lamenta por tudo, por ter nascido, por toda a perda, por toda a desgraça que chegou na casa dele. Mas aqui no final da história, ele então reconhece a soberania do Senhor na vida dele, e ele entende que ele precisou passar por tudo isso para poder ter o conhecimento de Deus que ele não tinha até então. Agora ele sabe quem é Deus. Agora ele conhece verdadeiramente o Senhor. Não só de ouvir falar, não só de ouvir histórias, né? Eu, durante um bom tempo da minha vida, eu conhecia o Deus do meu pai e da minha mãe. O Deus que supria a necessidade de casa, através da oração que meu pai e minha mãe faziam. O Deus que guardava a minha vida na escola, na faculdade, no trabalho, através da oração que meu pai e minha mãe faziam sobre a minha vida. Agora, eu conheço um Deus que meu pai e minha mãe conheceu. Agora chegou a minha vez de queimar a minha lenha e não viver da lenha que as outras pessoas estavam queimando por mim. Agora sou eu quem me ajoelho diante do altar do Senhor e exponho os meus problemas, as minhas dificuldades para Deus e trago Deus para os meus planos e os meus projetos. Eu não vivo mais esperando que meu pai e minha mãe, apesar de eles orarem por mim até hoje, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério, mas agora eu não dependo mais da oração deles, eu não dependo mais da experiência que eles têm com Deus, eu tenho a minha própria experiência com o Senhor. Não adiantou nada Jó ser um homem íntegro, honesto, temente ao Senhor, porque ele só conhecia Deus de ouvir falar. E isso, mesmo ele sendo este homem, que pensava no futuro, a Bíblia fala que ele sacrificava, fazia a oferta de sacrifício em favor dos filhos, porque talvez os filhos poderiam ter pecado, porque ele não estava vendo, cuidando dos filhos. E ele mesmo assim oferecia sacrifício a Deus em favor do pecado dos filhos. E mesmo assim, Deus não livrou ele de passar o que ele passou. Agora aqui, Jó não tem mais nada. Não tem família, só ficou a esposa. Não tem bem nenhum. Mas o que Jó não perdeu foi o bem mais precioso, que era a presença de Deus na vida dele. Mesmo com tanta dor, mesmo apesar de todo o desespero, Jó não colocou Deus contra a parede. Ele lamentou sim ter nascido, é verdade.
Mas ele não se voltou contra o Senhor. E eu fico pensando, muitas vezes nós desanimamos de Deus ou das coisas de Deus só porque um irmão não deu paz do Senhor para a gente na rua, porque alguém passou batido, ou então porque nós fomos maltratados por alguém da igreja, por alguém que se diz servo do Senhor, e a gente fala assim, não vou saber, não quero mais saber de igreja, não. É por isso que nós, até hoje, falamos, e vamos continuar falando sobre a vida de Jó, e não vamos falar da sua vida, porque apesar de tudo que Jó passou, tenta se colocar no lugar de Jó, irmãos. Quem é pai sabe. Você perder todos os filhos. Você não tem uma cama para você dormir agora. Você não sabe o que você vai comer amanhã. E mesmo assim ele não falou onde está Deus. Ele não reclamou para o Senhor. E falou, onde o Senhor estava, que o Senhor não estava me cuidando. Cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus negócios. Apesar de Jó conhecer Deus só de ouvir falar, ele não se voltou contra o Senhor. Ele não falou assim, onde estava Deus nesse momento terrível da minha vida? Será que o Senhor não está vendo? Claro que Deus estava vendo. O que Jó não sabia é que Deus havia permitido. Mas no capítulo 39, 40, 41, Deus então se apresenta para Jó e faz algumas perguntas a ele. E é por isso que ele fala assim aqui. Então Jó respondeu ao Senhor, porque Deus havia feito algumas perguntas para ele. Perguntas que talvez ele poderia ter feito, questionado Deus em seus pensamentos. A Bíblia não fala isso. Mas Deus, ele não dá a resposta. Deus se apresentou para ele e fez perguntas. Depois vocês leem em casa todo o livro de Jó. É uma experiência fantástica. No final da história, Jó entendeu a soberania de Deus sobre a vida dele. E o que ele compreendeu? Que não há crise que Deus não possa reverter. Bem sei que tudo podes. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Que nenhum dos planos de Deus se frustram. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele admitiu que o conhecimento que ele tinha de Deus era superficial. Eu te conhecia só de ouvir. E então, ele passou a conhecer a Deus de uma forma mais profunda e pessoal. O William pregou outro dia aqui, um domingo de manhã, e falou sobre o deserto. E o deserto é que nos aproxima de Deus. E é verdade. Foi no momento de maior privação, o tempo mais terrível na vida de Jó, foi quando ele conheceu Deus verdadeiramente. Ele deixou de conhecer o Deus das promessas de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora ele está conhecendo o Deus que falou pessoalmente com ele e fez algumas perguntas a ele. Em nenhum momento você vai ler que Jó desistiu do Senhor. Muito pelo contrário.
Ele se aproximou de Deus. Mas agora os meus olhos te veem. O intelecto humano não consegue compreender e entender, e não pode se apresentar como um árbitro final. Só que muitas vezes é isso que nós fazemos. Quando nós nos vemos encurralados, nós já decidimos logo o que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer, o que nós achamos mais correto fazer naquela hora, e muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos porque nós não consultamos a Deus. Nós conhecemos um Deus de ouvir falar, e na hora da dificuldade, na hora do problema, é quando você tenta fazer aquilo da maneira que você quis fazer, que você achou que era o correto e deu errado, aí você fala assim: Senhor, mas eu sou servo teu. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falarem assim, quando passa por um problema financeiro: mas eu sou dizimista fiel. Isso não quer dizer que você não vai ter problema na área financeira, irmão. Você não entendeu nada sobre dízimo, sobre oferta. Não é Deus que precisa do seu dinheiro, é você que precisa de Deus. A soberania do Senhor, ela vai além, e não cabe no nosso entendimento. Jó conhecia profundamente as coisas do Senhor, mas ele conhecia de ouvir falar. E mesmo assim, sendo um homem íntegro e reto, a ponto de Satanás se apresentar diante de Deus e falar: está vendo o teu servo Jó? Que você tanto fala que ele é íntegro e reto, está lá. Só é assim porque ele é rico, porque ele tem bens, ele tem posse. E Deus fala assim: fica à vontade, só não toca na vida dele. O que será que, nessas aparições de Satanás aos céus, né, com Deus, o que ele fala de nós? Eu estava ouvindo um podcast essa semana, de um grupo de teologia, e um pastor muito antigo, missionário, de renome na história do Brasil, que mora fora hoje, e ele estava contando que, quando ele tinha 17 anos, ele estava começando nesse negócio de missões, e missionário e tal. Ele foi para um congresso, não sei aonde também, não me lembro, mas o que me marcou foi a história. Ele era um rapaz carioca, jovem, skatista, que tinha se entregado ao Senhor, e que estava com aquela fome e sede de Deus, das coisas do Senhor, e se entregou de cabeça mesmo, e mergulhou, e se dispôs a fazer a obra do Senhor. Ele estava nesse congresso, e o pastor separou em grupos, né, e pediu para que cada um do grupo escrevesse um motivo para que ele pudesse ser salvo. E todos escreveram, e então os motivos de um grupo passavam para o outro, e do outro passava para o outro, e assim por diante. E depois cada um escolhia, de cada grupo, cada um ia escolher um do outro grupo para ser lido ali na frente. E o dele foi o primeiro. E quando o pastor leu os motivos pelos quais ele gostaria de ser salvo, e chamou ele lá na frente, ele disse que foi todo faceiro, todo extrovertido, né? Ele falou assim: acho que até demais, por isso que o pastor foi tão duro depois. E ele foi confrontado pelas decisões que ele achava que estava correta. E aquilo mexeu com ele de tal forma que mudou a vida dele dali por diante. Ele conta que mexeu tanto, porque isso foi em 1979, irmãos. Ele tinha 17 anos. E até hoje ele lembra com detalhes. Tamanho foi o impacto que ele levou, que Deus promoveu na vida dele, para que houvesse a transformação e transformasse aquele menino no homem que ele é hoje. Isso chocou a vida dele. E foi através desse confronto, né, da palavra do Senhor,
sobre aquilo que ele colocou num papelzinho, numa forma até de brincadeira, né? Que ele achou que era, mas que Deus falou tremendamente no coração dele, transformou a vida daquele homem e deu condições para que ele se tornasse aquilo que ele é hoje. Foi assim na vida de Jó, foi assim na vida desse pastor, e é assim na nossa vida. Nós não conseguimos entender e compreender os planos de Deus para nós. Uma das coisas mais difíceis para nós humanos, seres humanos, é aceitar que Deus está no controle. Eu acho que para o homem é um pouco mais difícil. Porque eu, como homem, eu falo por mim. Eu quero ser aquele que supre a necessidade da minha casa, aquele que sustenta a família, aquele que consegue trazer um apoio para os filhos, orientá-los. E quando isso foge do nosso controle, a gente às vezes se vê incapacitado. E muitos homens, por se sentirem incapacitados, desenvolvem um estágio de depressão muitas vezes, porque agora ele não se vê mais como um provedor, mas ele se vê como aquele que é um encosto, né? Aquele que agora ele deixou de prover e está sendo provido por alguém, se sente incapaz. Mas quando nós conseguimos entender e conhecer e confiar na soberania do Senhor, mesmo passando por toda a tribulação, dificuldade, eu não sei o nome do teu problema, daquilo que tem se instalado na tua casa, no teu lar, na tua família, eu quero que você lembre de uma coisa: se você está em Deus, você pode ter certeza de que o Senhor é quem permitiu que isso acontecesse na sua vida, porque Ele quer te mostrar que Ele é o Deus da tua casa. Nós cantamos aqui agora de pouco: quem é Deus? Quem é Deus? Quem é o Deus da tua vida, da tua casa? Quem é o Deus da tua família? Ou você está queimando a lenha de alguém até hoje? Nós precisamos começar a queimar a nossa própria lenha, buscando conhecer Deus pessoalmente, através do estudo da palavra, da leitura da palavra do Senhor, de uma vida íntima de comunhão em oração com Deus. É assim que nos aproximamos do Senhor. Não tem outra forma. Eu não consigo me aproximar de Deus e conhecer Deus através da oração do meu pai, da minha mãe, do pastor, de algum irmão da igreja. E muitas vezes nós esperamos que alguém esteja intercedendo por nós, porque nós mesmos não somos capazes, ou não nos achamos dignos de entrar na presença do Senhor. E quando nós temos esse sentimento dentro do nosso coração, quando nós nos achamos indignos de entrar na presença do Senhor, nós estamos negando a cruz de Cristo. Nós estamos falando que a morte do Senhor em favor dos nossos pecados não representou nada para a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados. Se nós formos analisar a nossa vida, nós não éramos dignos de receber nada de Deus. E hoje, nós não somos capazes de agradecer tudo o que Ele que fez por nós, o que Ele nos deu, porque nós achamos que é pouco. O ser humano não consegue aceitar que Deus está no controle de tudo.
mesmo em meio ao caos, a angústia e a dor. E a história de Jó nos mostra o contrário, que Deus está se movendo por nós, principalmente na hora da angústia, da dor, na hora da guerra. Hoje eu acordei bem de manhã cedinho, era quase 7 horas da manhã a hora que eu levantei, despertei, fiz algumas coisas em casa e depois que eu fiz uma leitura da Bíblia, estudei um pouco a palavra do Senhor, eu fui assistir a televisão. E eu assisti um documentário num canal, agora eu não lembro o canal, e estava falando sobre os voluntários que trabalham no Irã, Iraque, Síria, que estão lá combatendo o terrorismo naquele lugar, mas que não fazem parte de nenhum exército específico, são pessoas de vários países que se juntaram e são voluntários, eles que levantam recurso para custear o sustento deles ali, os equipamentos que eles precisam. E em específico estava falando sobre um grupo de médicos que acompanha o exército, que vai na frente, né, visitando as cidades e as vilas, perguntando para os moradores se ali tem algum terrorista, alguém que é simpatizante e tal, para tentar inibir. E o médico-chefe responsável por aquele pelotão que vai atrás, né, de voluntários, estava contando que tem um homem junto com eles, que ele é um soldado. O único conhecimento de medicina que ele tem é do que ele aprendeu no exército, mas que ele se voluntariou e ele é o que faz as imagens, e a maior parte das imagens daquele documentário foi ele que fez. Mas o que mais impressionou aquelas pessoas, aquele grupo de médicos em específico, é que aquele homem, ele só usa uma roupa, uma arma e 2 câmeras. Não usa um capacete, não usa um equipamento de proteção. Não usa. E mostrou alguns vídeos que ele fez, algumas fotografias que ele fez no meio de combate, de conflito armado, e bomba explodindo, e pessoal trocando tiro com terrorista, e ele sem colete à prova de bala, sem um capacete, ele filmando e falava assim: mais um dia no paraíso, e aquelas bombas explodindo com a maior tranquilidade. Aí eu lembrei daquilo que eu falei, que a paz, ela é apesar da guerra. Aquele homem, no meio de uma guerra, ele estava em paz. Ele não estava preocupado se ele ia matar ou morrer. Ele estava em paz. Ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Ele estava ali para capturar imagens. Ele falou assim que esse homem conta que ele aprendeu e entendeu que uma câmera é a maior arma que um homem pode ter naquela situação. Então ele não usa arma para matar, ele usa a câmera para registrar aquilo que o ser humano está fazendo contra o próprio ser humano. E eu pude entender então o que é estar em paz em meio à guerra. Aquele homem na maior tranquilidade, bomba explodindo e pessoas soltando aqueles mísseis, aqueles lança-mísseis lá, e ele mais um dia no paraíso, e filmava, todo mundo dava risada, tirava selfie. Falava: Senhor, tem gente para tudo nesse mundo. Mas eu pude entender, vendo aquela situação, de que paz, ela é um sentimento, que ela transcende a qualquer estado externo, né, que possa nos acometer. Embora Jó estivesse passando por tudo isso, eu acho que em algum momento da vida dele ele sentiu paz. Quando ele começou a entender e confiar na soberania do Senhor na vida dele, sobre a casa dele. Queria que colocasse aí o texto de Isaías 5:9. Por que podemos confiar na soberania de Deus? Isaías 55, versículo 9.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como os céus são mais altos, Deus, Ele é mais alto. Nós nunca vamos conseguir dimensionar a grandeza do Senhor, porque Deus, Ele é infinito. E nós vivemos num tempo cronológico. O nosso relógio não bate com o relógio do Senhor. A única coisa que nós precisamos nos preocupar é que esse nosso tempo físico, Cronos, ele é finito. E uma hora vai terminar. Para mim, para vocês, pode ter certeza. E nós temos certeza de uma coisa também, da eternidade. Agora, eu tenho que decidir aonde eu vou passar a minha eternidade. Se vai ser ao lado do Senhor, ou se vai ser longe da presença de Deus. Lá na eternidade, nós vamos conseguir dimensionar o que é o tempo do Senhor, o que é o infinito, não mais o tempo cronológico no qual nós vivemos. A nossa mente, ela não é capaz de compreender e de entender que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos planos, e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. A gente não consegue chegar num consenso com Deus quando a gente tenta entender e compreender pela nossa própria inteligência. Deus nos fez assim de propósito, irmãos. Deus nos criou. E Ele conhece a nossa capacidade e a nossa incapacidade. Porque foi Ele quem nos criou, quem nos gerou. Quem permitiu que acordássemos hoje de manhã. Que permitiu que passássemos o dia todo e chegássemos aqui na igreja hoje. Não cabe a nós entender a soberania de Deus. Cabe a nós confiar nessa soberania do Senhor, que rege as nossas vidas. E cabe a nós decidirmos seguir e traçar planos com Deus. E não apenas fazer aquilo que achamos que seria o correto que fizéssemos. Sabe por quê? Porque nós temos também na Bíblia uma experiência. Coloca Gênesis aí para mim, Gênesis 13, 10 e 11. Todo mundo conhece a história de Abraão e de Ló. Abraão recebeu do Senhor uma incumbência de ir a Canaã. Mas em um determinado momento precisou se separar de Ló. E o que Ló fez? Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Quando Jó precisou queimar a sua quando Ló precisou queimar a sua própria lenha, ele olhou para o lugar mais bonito e falou: ali eu vou prosperar. Não tem como dar errado nesse negócio. Ah, Deus está comigo. Olha que lugar que Deus me deu. Todo mundo sabe o que aconteceu logo depois, está escrito ali, ó.
o Senhor destruiu aquele lugar com fogo e enxofre. Porque não era plano de Deus para Ló estar ali. O plano de Deus era para Ló ir para Canaã, o lugar que ele olhou para trás e viu que era deserto. E o que aconteceu com Canaã? Se tornou uma potência. O contrário daquilo que ele achou que estava fazendo correto. E muitas vezes nós somos igual Ló. Nós olhamos aquele negócio e falamos assim, não tem como dar errado. Não tem jeito de dar errado. É o melhor negócio da minha vida que apareceu. Foi Deus que colocou. E a gente chega para o pastor e fala assim, pastor, é de Deus. A pessoa nem orou, cara, e fala que era de Deus. A Bíblia não fala que Ló orou, irmãos. A Bíblia fala que ele ergueu os olhos e viu a campina do Jordão toda irrigada pelo rio Jordão. E ele pensou, é ali, cara. Se eu estou sendo próspero aqui no deserto, você imagina lá. Se Deus está me prosperando andando, sem um lugar fixo para morar, imagina ali agora. As minhas cabras, as minhas ovelhas, os meus, os empregados. Os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar, porque os nossos olhos não são como os olhos do Senhor, os nossos caminhos não são altos como os caminhos do Senhor. E aquela terra onde Ló se instalou foi destruída por Deus, porque Deus não pediu ou não enviou Ló para aquele lugar. A intenção de Deus, os planos do Senhor para a vida de Ló, é que ele seguisse com Abraão para Canaã, a terra prometida, a terra que o Senhor colocou no coração de Abraão. E falou, vai lá, a terra que mana leite e mel. É lá que eu quero que meu povo se instale. É lá que eu vou prosperar vocês. É lá, no meio de uma terra deserta, que eu vou mostrar que eu sou o Deus de vocês. É ali, no meio do deserto, que eu vou mostrar para vocês que vocês vão plantar e vão colher, que vocês vão enriquecer e que vocês vão prosperar, porque é ali que eu quero que vocês vão. Ló teve um sucinto engano, porque ele não trouxe Deus para os projetos dele, porque Ló queimava a lenha de Abraão. Ló ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele não procurou e não aprendeu com Abraão como buscar o Senhor verdadeiramente, como ouvir a Deus, como ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Ele achou que Deus estava sobre a vida dele e que aonde ele estivesse, o Senhor estaria com ele. Mas se nós estivermos fora do plano do Senhor, o Senhor não vai estar conosco. Por isso que é extremamente importante nós termos uma comunhão, um relacionamento pessoal com o Senhor, buscando Deus diariamente. Mas uma vez alguém me perguntou quanto que era o tempo ideal de oração para ter um relacionamento com Deus. Eu falei, eu posso pedir para você orar 10 horas por dia. Leia a Bíblia mais 10 horas por dia. E mesmo assim você pode não encontrar Deus pessoalmente, ter um encontro pessoal com o Senhor. Porque não depende de um tempo de oração, não existe uma receita onde você junta isso com aquilo, chega num lugar. Às vezes tendo 2 minutos de oração, de comunhão com o Senhor, mas verdadeiramente com Deus, nós podemos encontrar o Senhor. E às vezes ficando 5, 10 horas orando, não encontrar. Nós temos essa experiência de Jó. Jó era um homem que se preocupava com as coisas de Deus, que queria fazer tudo segundo a palavra do Senhor.
Mas ele esqueceu que precisava ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Então o Senhor permitiu que algumas coisas acontecessem, e coisas muito graves e muito sérias aconteceram com Jó. Se não bastasse a dor de não ter mais nenhum filho vivo, de mais nenhum bem, ele ainda ficou doente. E uma doença terrível, diz a palavra, que ele se coçava com cacos de telha. Eu confesso que se eu passasse pela metade do que Jó passou, não sei como seria, porque eu não consigo imaginar o que Jó passou. Só quem teve uma doença muito grave, quem perdeu alguém, um filho, consegue entender essa dor, irmãos. Por isso que às vezes a gente lê esse texto e acha bonito e fala: nossa, Jó era o cara. A gente não consegue se colocar no lugar de Jó, porque nós não perdemos aquilo que Jó perdeu. Então a gente não consegue entender o que foi para Jó. E talvez por isso nós lidamos com as coisas do Senhor de qualquer maneira. Eu vou prestar um culto ao Senhor na igreja se eu não tiver mais nada para fazer. Eu vou buscar a Deus se eu não tiver outra coisa mais importante para fazer. E nós vamos deixando Deus em segundo plano, em terceiro, em quarto. Aí, quando alguém pisa no nosso calo, né? Uma coisa tão insignificante perto do que Jó passou, a gente fala: aquela igreja não serve mais para mim. Ele vai para outra que também não serve, que vai para outra que também não serve, que vai para outra que também não serve, porque ele quer alguém que sirva ele. Ele não quer ele servir ao Senhor. Muitas vezes nós olhamos para o grupo de louvor e fala assim: vou pegar o Michael aqui de exemplo. Ah, mas eu vi o Michael brigando, buzinando no trânsito, lá brigou com alguém, xingou. Ô louco, o Michael toca no louvor. Aí eu falo assim: mas outro dia eu vi você também fazendo a mesma coisa. Não, mas eu sou só membro da igreja, eu só venho ali, sento, o Michael sobe no altar. Cara, que difere eu de estar aqui, o Michael de estar aqui, de você que está aí sentado, de você que está aí na sua casa? Pecado é pecado para todo mundo. O meu pecado não é maior do que o de alguém porque eu sou pastor. Lógico que a minha responsabilidade é maior, mas para Deus pecado é pecado, irmãos. Pensa assim: quem rouba R$1 e quem rouba 1 milhão, quem merece ser mais castigado? Para você. Se você analisar pela ótica humana, quem roubou 1 milhão, mas para Deus roubou, cara, R$1, 10 centavos, pecou. Deus não tem essa grandeza, essa dimensão de pecado grande e pecado pequeno. Pecado é pecado. Josué, quando ele se vê agora longe de Moisés, porque Moisés morreu e passou e deixou, e Deus incumbiu a Josué a liderar um povo. Ele falou assim: agora é minha hora de queimar a lenha, porque ele aprendeu, ele viu quem era Moisés, quem era o Deus de Moisés. E quando ele assumiu a liderança daquele povo, ele foi buscar em Deus a direção. Eu acho que eu não coloquei na lista dos versículos Josué 1:7. Mas eu vou ler para você aqui, ó. O que Deus falou para Josué,
no momento em que Josué foi buscar a Deus, orientação do Senhor, para que ele pudesse liderar o povo, assim como Moisés liderou até então. E diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A diferença de um homem, e quando ele teve que tomar uma decisão, quando ele assumiu uma responsabilidade e precisou tomar uma decisão, ele foi buscar a orientação de Deus. Ele não fez como Ló, que olhou e falou: eu vou por ali, porque ali é melhor para mim. Ele foi consultar ao Senhor, e o Senhor falou com Josué. Nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. Nós precisamos ter o nosso tempo de intimidade, de comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Pai agora. Não é mais hora de o pastor orar pela igreja, o grupo da intercessão está intercedendo pela igreja. Agora é hora de nós, como servos do Senhor, que falamos para todo mundo que nós nascemos de novo e estamos queimando a lenha do pessoal da intercessão, queimando a lenha dos pastores e dos líderes da igreja. Agora é hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades como servo de Deus, desempenhar a obra que o Senhor confiou na nossa mão. Porque tem muita gente que se desviou dos caminhos de Deus, porque conheceu uma igreja rasa. Porque o momento no qual nós vivemos, o que a igreja evangélica vive no Brasil hoje, é um momento que ela cresceu quilometricamente para frente, mas ela não tem profundidade nenhuma. Ela é uma igreja rasa, onde a gente vai nos encontros de pastores e os pastores estão preocupados e a conversa entre os pastores é: quantos membros tem na sua igreja? Na minha tem 300, não, na minha tem 3.500. As pessoas estão medindo o tamanho da igreja, não estão preocupados com quem está dentro da igreja. Essa que é a realidade da igreja no Brasil. Nós precisamos, nós pastores, líderes, precisamos ensinar o povo a queimar a sua própria lenha. A gente não quer manipular ninguém. As pessoas estão, para vocês terem noção, uma vez alguém ligou para minha esposa e falou assim: pastora, eu quero que você tire uma mensagem, tire uma palavra para mim, porque eu estou passando por um momento assim. A Eliette falou assim: filha, você que tem que buscar em Deus. Eu não sou uma caixinha de promessa. Você abre e tem uma palavra ali, que você me procura e tem uma coisa pronta. Eu não sei o que eu vou falar para você agora. É esse o nível que a igreja no Brasil está vivendo, onde as pessoas querem as coisas prontas. Pastor, eu vou largar da minha esposa. E quer que eu ouvir assim do pastor: larga mesmo, irmão, tem um monte de mulher na igreja. Irmãos, não vai acontecer isso aqui. Muitas vezes, os conselhos dos pastores e dos líderes dessa igreja vão contra os seus pensamentos, porque nós queremos ensinar para vocês quem é Deus, e que vocês precisam depender do Senhor e não da gente. A igreja hoje não é um drive-thru do McDonald's, onde você passa num totem, tem um microfone ali, a menina fala assim: boa noite, bom dia, o que o senhor deseja? Eu quero um X, não sei o quê, refrigerante e tal, e você sai dali, pega e vai embora e sacia aquilo, a sua necessidade daquele momento, paga, recebe, se alimenta e vai embora e espera no outro dia, quando você tiver fome, você procurar ali.
Aqui nós vamos ensinar você a queimar a sua própria lenha, irmãos. Às vezes, nós vamos ser um pouco duros. Vocês vão ficar chateados, às vezes, com os nossos conselhos, com as nossas orientações. Mas eu quero que vocês saibam que é por amor a vocês. Porque nós não podemos ir contra o ensinamento de Deus nas nossas vidas. Eu não posso agradar o seu coração indo contra a vontade de Deus. Só porque você é uma pessoa bem relacionada na cidade, na igreja, enfim, irmãos. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe o rico ou o pobre, ou... não. Ele escolhe os puros de coração. Aqueles que realmente se dobram aos pés do Senhor. E buscam e procuram entender a vontade de Deus para a vida deles. E que no momento de aflição e de dor, eles não podem procurar ao Senhor ou se apresentar diante de Deus e falar: onde o Senhor estava, que o Senhor não viu. Nós somos juízes muitas vezes. Queremos ser juízes. E às vezes a gente fala assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, porque alguém fez alguma coisa na empresa, na escola, alguém fez alguma coisa contra você, e você fala assim: aquela pessoa vai sofrer a punição do Senhor, porque ele é um ímpio, ele é não sei o quê, porque ele se levantou contra mim. Irmãos, isso é um terrível engano do nosso coração. Sabe por quê? Jesus era ungido de Deus ou não? Jesus era o próprio Deus encarnado na terra. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi cuspido, humilhado, açoitado. E o povo que se dizia servo de Deus falou assim: crucifica Jesus e solta Barrabás. Irmãos, nessa terra nós vamos passar por aflições e por dificuldades. As pessoas vão se levantar contra as nossas vidas e nós não somos o juiz. O juiz é Deus. Nós não podemos mais pensar que se alguém fez alguma coisa contra nós, porque eu sou a menina dos olhos do Senhor, porque está na Bíblia. Irmãos, é verdade, está na Bíblia. Mas e aí? E Jesus? Será que Deus não olhou para Jesus? Jesus não era Deus? E mesmo assim sofreu coisas que nós sequer conseguimos entender e compreender. E sabe por que Jesus morreu? Para que nós tivéssemos a vida eterna. Como eu falei no começo, eu não merecia nada, mas pela graça infinita e a misericórdia do Senhor, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor me deu e por tudo que o Senhor me tirou da minha vida. Porque eu sei que se o Senhor tirou, era laço do inimigo, não era permissão do Senhor. Porque eu entendi e eu confio na soberania de Deus. Deus não é nosso empregado. Ele não é o office boy que atende as minhas necessidades a hora que eu preciso, ou a hora que eu vou buscar o conselho dele. Não, irmãos, Deus, Ele é soberano. Ele dá e Ele tira, Ele faz porque Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Deus conhece o nosso limite. Ele sabe das nossas capacidades, das nossas incapacidades, como eu já falei. Coloca aí 1 Coríntios 10, 13.
1 Coríntios 10, 13. Olha lá. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Se eu não sou capaz de suportar toda a dor que Jó suportou, o Senhor não vai colocar essa dor nos meus ombros, irmãos. Isso que eu tenho que entender. Se tudo aquilo pelo qual você está passando hoje, você acha que é demais para você, entenda uma coisa: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. É comum, não é só você, irmão. Eu também já passei, ou eu vou passar. É comum, é comum. E Deus é fiel. Olha, está difícil, mas Deus é fiel. É Deus na sua vida. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Deus não vai colocar uma carga em vocês que seja incompatível com aquilo que nós aguentamos. Porque Ele é Deus. Ele nos conhece, irmãos. E porque Ele nos conhece, Ele sabe do que eu sou capaz. Ele conhece as minhas fragilidades. Ele conhece as minhas fraquezas. Foi assim com Jó. Deve ser assim comigo. E também deve ser assim com você. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus vai providenciar um escape. Ele não nos deixa desamparado. O deserto vai vir sobre as nossas vidas, mas é por um momento. A dor, a aflição, a tentação, o problema, a guerra, a dificuldade, é por um tempo. Assim como Salomão fala lá em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas: tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar e tempo de esparramar o que foi ajuntado. Tudo é por um tempo na nossa vida. Assim como nós vivemos 4 estações: primavera, verão, outono e inverno, nós vivemos também tempos na nossa vida. Não é porque está tudo bem hoje que amanhã não pode estar tudo mal. Não é porque está tudo mal hoje que amanhã vai estar tudo mal. Amanhã pode estar tudo bem. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Salomão fala também em Eclesiastes que é melhor estar numa casa onde há luto do que naquela que há festa. Porque nós, na casa onde há luto, nós tiramos algumas lições de amor, de companheirismo, de solidariedade. A gente tenta sentir a dor de quem perdeu alguém, um ente querido. Mas onde há festa, é só alegria. E amanhã pode ter uma dor de cabeça, porque no meio da festa pode haver discussões. Onde há luto, as pessoas não vão fazer as coisas da maneira que elas querem, porque elas vão respeitar aquele ambiente, elas vão respeitar o luto daquelas pessoas. Então é melhor nós estarmos numa casa onde há luto, porque ali nós podemos refletir sobre a nossa vida, sobre a maneira como nós estamos levando e conduzindo a nossa vida. Porque Jesus chegou para aquela pessoa que a família está enlutada.
Então eu faço essa reflexão: como é que eu estou conduzindo a minha vida? Eu nunca posso falar: Senhor, onde está o meu escape? Eu nunca deveria falar isso para Deus, porque eu confio na soberania do Senhor e eu sei que, agora eu sei que Deus não me coloca um fardo onde eu não consiga suportar. E Ele não vai me deixar desamparado. E Deus então providencia o escape para que nós possamos então viver uma nova etapa, uma nova vida, uma nova realidade. Lembra quando nós colocamos um banner na igreja, escrito uma nova realidade? Foi bem no começo do ano. E nós estamos vivendo uma nova realidade. Foi uma palavra profética. Eu não diria que foi para a igreja, mas foi para o mundo inteiro, né? Quem diria que um banner ia causar tudo isso num planeta, né? Mas estamos vivendo uma nova realidade. Ruim, mas é uma nova realidade. E que Deus está no controle dessa nova realidade. Porque a nossa segurança, a nossa vida está nos braços de Deus. Precisamos ter essa concepção de quem é Deus na minha vida, de quem eu sou para Deus, de como o Senhor olha para mim, de como eu trato as coisas do Senhor. Nós precisamos ter esse alinhamento com o Pai, precisamos ter diálogo com Deus, precisamos estudar as coisas do Senhor, ainda que for 5 minutos por dia, você precisa ter esse relacionamento com o Pai, porque Ele é teu Pai. 2 Tessalonicenses 4:5, Miller. Podemos então confiar na justiça de Deus? Olha lá. Deixa eu afastar aqui para ler. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Podemos então confiar na justiça de Deus? A igreja que os apóstolos fundaram, que é relatada na Bíblia, no Novo Testamento, a partir de Atos, foi uma igreja perseguida, ao qual nunca foi perseguida na terra como esse povo viveu, como essa igreja viveu, onde aqueles que declarassem o seu amor a Cristo, aqueles que se diziam cristãos, que seguiam a Jesus, os ensinamentos de Jesus, eram decapitados, eram jogados para leões comer, como entretenimento de um povo, eram usados para iluminar as ruas das cidades, irmãos, eram tochas humanas. Hoje nós temos luz elétrica na rua. Naquele tempo eles colocavam aqueles que amavam a Jesus para clarear as ruas da cidade. E mesmo assim o apóstolo escreve assim, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino. Eles são considerados dignos do reino porque eles suportaram a tribulação. Se você se diz filho de Deus, como eu falei anteriormente ali, porque eu sou filho do rei, a gente fala, né? Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Você tem que ser digno de merecer o reino.
Você tem que suportar a tribulação em Deus. Como que eu vou suportar a tribulação? Confiando na soberania de Deus, crendo que foi Deus quem te colocou, quem te proporcionou este momento, e que Deus já tem a solução e o escape para a sua necessidade. Para que nós sejamos considerados dignos do reino, deste reino pelo qual nós professamos a nossa fé. Só que muitas vezes nós falamos do amor do Senhor, declaramos Deus com a nossa boca, pregamos para todo mundo, mas na primeira oportunidade de você demonstrar o amor de Deus, o evangelho de Jesus verdadeiro, você dá um calote numa loja, você quer sair na mão com alguém, você xinga alguém no trânsito, você não é um bom pai, você não é um bom filho, você não é um bom marido, uma boa esposa, e você quer ser digno do reino, só da boca para fora. Deus, Ele é justo. Aconteça o que acontecer, confie na soberania e na justiça do Senhor. Jó, apesar de tudo que ele passou, de toda a dificuldade da vida dele, de toda a doença, toda a dor, toda a aflição, a angústia, toda a saudade dos seus filhos, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos são frustrados. Nós não passamos 1/3 do que Jó passou e nós nunca falamos isso para o Senhor. Nós não damos graças por uma xícara de café e um pão com manteiga amanhecido, um pão amanhecido com margarina, porque você queria ter um croissant e um cappuccino para tomar. Deus, Ele é muito mais do que Ele pode te dar. Deus é Deus. Deixa eu tentar terminar. Até perdi onde eu estava aqui, irmãos. Nós nunca teremos a resposta para todas as coisas, porque os nossos planos são mais baixos do que os planos de Deus. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. A resposta, ela está em Deus. Ela não está conosco. Mas uma certeza eu tenho: amanhã Deus revelará a justiça dele na minha vida, e eu confio no Senhor. E para terminar, irmãos, em toda e qualquer situação, eu até grifei aqui, ó, temos um Deus que lidera a história do nosso bem. Coloca aí, Miller, Romanos 8:28. Em toda e qualquer situação, nós temos um Deus que lidera a história para o nosso bem. Olha lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado de acordo com o propósito de Deus? Se você foi chamado de acordo com o propósito do Senhor, todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Todas as coisas
são todas as coisas. O pastor uma vez ministrou esse versículo aqui. Todas as coisas são todas as coisas, não são as coisas boas. Todas são todas. As coisas boas, as ruins. Mesmo que tenhamos momentos de dor, que duvidemos que Deus esteja no controle, saiba que Ele está no controle. E que o bem maior nós vamos receber no final. Assim como Jó, no final ele pôde entender a grandeza do Senhor sobre a vida dele. Ele pôde compreender que Deus estava com ele em todos os momentos. E se ele não sucumbiu à dor e à tribulação, foi porque Deus o sustentou. E assim Deus está conosco. Ele não vai nos deixar sucumbir, porque Ele está conosco. A grande e onipotente mão do Senhor está sobre as nossas vidas, nos guiando, nos preservando. Ainda no meio da tribulação, você está sendo separado e acolhido por Deus. Para terminar, Miller, põe o Jó 42 de novo aí. Do 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta e eu falarei. Vou fazer perguntas e você vai me responder. É Deus falando com Jó. E Jó fala assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E eu quero dar ênfase agora no versículo 5. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó teve uma experiência tremenda com o Senhor, quando o Senhor faz algumas perguntas para ele nos capítulos 38, 39, eu acho, 40, 41. E agora Jó responde a Deus, fala: eu te conhecia só de ouvir falar, Pai, mas agora eu conheço a tua soberana, a tua potente mão sobre a minha vida. Foi o Senhor que cuidou e que me guardou e me trouxe até aqui para que eu entendesse a soberania do teu poder. Foi o Senhor. E meu relacionamento agora não é mais superficial, agora ele é pessoal. Eu não apenas mais ouço falar de Deus, agora eu te vejo, eu te ouço. Eu sei exatamente o que o Senhor quer que eu faça, porque eu posso ouvir a tua voz. Porque foi no meio da tribulação e da dor que eu pude ter a íntima comunhão com o Senhor. Não espere chegar a tribulação e a dor na sua vida para procurar Deus. Procure ouvir a voz do Senhor agora, enquanto há tempo. E busque ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Não mais de ouvir falar, não mais de ver Deus agindo na casa de todo mundo e não na sua. Não mais de ver as pessoas buscando a Deus e tendo as suas respostas chegando na vida delas, mas Deus tem a resposta para a sua vida, para a sua casa, para a sua necessidade, para o seu problema. Basta você ter uma comunhão com o Senhor. E se o Senhor te colocar no deserto,
te mandar plantar, pode jogar semente porque vai nascer, irmãos. Foi com o povo em Canaã. Vai ser na sua vida, vai ser na minha. Se coloque em pé, irmãos. Precisamos nos dedicarmos mais à grandeza de Deus. Precisamos parar por um instante a nossa vida louca, essa correria que nós seguimos. O Michael colocou uma mensagem hoje falando que os dias estão abreviando, e é verdade. Se você descuidar, o dia passou e você não fez nada. Precisamos parar de acelerar às vezes e encostar e falar: Senhor, preciso ouvir a Tua voz. Precisamos buscar mais intimidade com o Senhor. Precisamos buscar estar alinhado com Deus, para que nenhum dos nossos planos possam ser frustrados. Precisamos ter intimidade com o Pai, porque Pai é Pai, irmãos. Ele é o Deus do amor. Ele não nos chama mais agora de servos, mas agora filhos. Toda dor, toda angústia, ela tem data e hora para terminar, irmãos. Creia, 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 creia de que Deus é Deus. Creia e confia na soberania do Senhor. E reflita onde está Deus na sua vida, como naquela canção, aquele louvor que nós cantamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas Declare isso agora, irmãos. para o bem. Declare isso para a sua vida. Daqueles que te amam. Se por algum momento você duvidou da soberania de Deus, Todas as coisas duvidou que Deus estivesse no controle, para o bem. se permita agora Que te amam. se alinhar com Deus e falar: Pai, Eu sei que sempre estás comigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Oh, Senhor. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Declara, vai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas
tudo nas mãos do Senhor e confia. Faz essa oração para Deus, irmãos. Jesus, bendito, tudo deixar, tudo entregar, tudo entregar. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixar. Aleluias. Oh, Pai. Declaramos, Senhor, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Pai. Declaramos, Senhor, que o Senhor é quem rege, Pai, as nossas vidas. Tudo está debaixo da Tua mão, Pai. Oh, Deus amado, nós não somos dignos de receber, Pai, mas o Senhor, pela infinita graça, Senhor, derramou sobre nós, Pai. Nós não éramos merecedores, Senhor amado, mas agora somos chamados filhos de Deus. Ah, Pai amado, que nós possamos, Pai, a partir de agora, Deus, entender, Pai, e confiar, Pai, mais em Ti, Senhor, nos entregarmos verdadeiramente, Senhor, para sermos dignos do Teu reino, Pai. Ah, Deus, não queremos mais viver a vida, Pai amado, que nós tínhamos levado até agora, Senhor, porque isso ia fora, Pai, fugir do controle, Pai, dos Teus ensinamentos. Mas agora, Pai, nós trazemos o Senhor para as nossas vidas, para os nossos planos, e confiamos, ó Pai, todo o Senhor. Sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Sabemos, Senhor, que Tu és um Deus soberano. Agora não conheço mais, Pai, de ouvir falar, Pai. Agora eu tenho as minhas experiências contigo, Senhor, porque Tu és um Deus que fala comigo. Oh, Senhor, se entrega totalmente e verdadeiramente para o Senhor. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixar. Aleluia. Amém, irmãos? Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor, amém? Que o Senhor possa nos abençoar durante essa semana que se inicia. Que vocês possam voltar para casa na graça e na paz do Senhor. Que o Senhor acompanhe vocês, estejam sobre vocês durante toda essa semana. Não se esqueçam de buscar mais intimamente ao Senhor. E confia na grande e soberana vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vão em paz, Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome de Jesus.